Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental especial. Estou com dois queridos amigos aqui. A gente vai falar de um tema extremamente importante. Nesse mês de conscientização da consciência negra, trouxe duas representações gigantes de Mauá. Vocês vão ver, eu estou tentando trazer eles já faz um tempo, consegui bater a agenda com eles. E quem eu trouxe aqui para falar de consciência negra, para falar de juventude, para falar de ativismo político, de representação. Eu vou ler o currículo deles, né? Porque eu vou te falar, os caras é embaçado. Primeiro eu vou começar com o Bruno Salvador, que ele é assistente social de formação, sociólogo que aprendeu na rua e no território. Seu trabalho nasce no chão da cidade, das lutas e dos encontros, das histórias que cruzam sua vida, cruzam Mauá. Atua em projetos sociais e culturais, construindo pontes entre o poder público e a comunidade, sempre com a visão de cuidar de gente. É um ator político que transforma realidades em compromisso coletivo. E o Jefferson Santos Ferreira. Quem é Jefferson Santos Ferreira? É o Jefinho das comunidades. Formado em publicidade e propaganda, graduado em marketing digital. Atua como ativismo político, social e sempre como conselheiro, e conselheiro da saúde. Já faz um tempo que ele é conselheiro da saúde. Já passou pelo Nardini, enfim. Líder comunitário, sempre reconhecido pela sua voz, que é a voz da comunidade. Forte presença na dedicação das causas sociais e tem como um sonho transformar e desenvolver a vida das pessoas. E está fazendo bem isso. Eu tô com eles. Satisfação imensa estar com vocês, cara. Tamo junto. Satisfação é toda nossa. Prazer imenso estar aqui, dividindo esse espaço com você, Thiago, que você é o meu professor, né, mano? Imagina. Todos os espaços que eu tenho oportunidade de estar, eu falo do seu nome, mesmo quando você não está presente, porque você lá atrás, naquele evento do ECA, lá na prefeitura, já tem uns 10 anos atrás isso? Acho que é por aí, 10, 12 anos. 10 anos atrás, esse cara tava lá, a conversa bateu e até hoje, vive me dando ideias, vive me dando conselhos. Até na minha primeira campanha, o primeiro fly de campanha que me deu foi esse cara. Então é gratidão imensa estar aqui. Nós estamos juntos. Não, eu depois quase chorei aqui agora. Ô, Thiago, eu já venho acompanhando há algum tempo, né? A gente, no off, a gente conversou um pouquinho aqui. É um cara que vem desenvolvendo um trabalho. Então é um prazer estar aqui. Eu acho que o nosso papel, né, Thiago, é ter a propriedade de saber quem é o Thiago, de saber quem é o Bruno, de saber quem é o Jefinho. E muito obrigado por disponibilizar esse espaço aqui pra gente trocar essa ideia. E sou seu fã. Legal, tamo junto. Então, Você tá famoso. Estamos entre fãs. O programa, o Terça Mental, ele tem essa ideia, né? A gente nasceu com esse projeto de falar de pautas importantes e trazer pessoas que têm a referência e estão fazendo a diferença nas pautas. Quando eu falo do mês da consciência negra, a gente trouxe isso como pauta para o programa, não tem como não trazer duas referências e vocês são hoje isso. Por quê? Porque a gente saiu da estatística, né? E a gente está aqui falando com outros jovens, falando de ativismo, de política pública. E aí eu queria já começar com você, Jefinho. Sim. Que você tem um trabalho, né, no oratório, mas que se expandiu para outras comunidades de Mauá. E eu queria saber de você, como você está vendo, com o olhar, né, daquele jovem que cresceu e hoje é um ativista, como é que está a mentalidade das políticas públicas dentro da comunidade, esse impacto que ela tem para a juventude? Olha, mudou muita coisa da minha época para a época atual, só que você ainda consegue perceber que o sistema ele continua burlando para que os jovens ainda continuem sem informação. Sabe? Por mais que nós estamos na era da tecnologia, o sistema ainda consegue aquele jeitinho de transformar a tecnologia em uma forma de tirar a atenção do jovem hoje em dia, para que o jovem não tenha aquela força de vontade de pegar um livro e ler um livro. O jovem ele prefere estar subindo no feed do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mas ele não tem aquela conscientização nem nas escolas, nem no poder público. Os pais estão muito preocupados em trazer o pão de cada dia. Não tem como estar ali olhando o caderno do filho ou incentivando o filho a pegar um livro. Então, hoje em dia, eu confesso para você que está um pouco mais difícil, né? O jovem ele se interessar por
coisas relevantes da sociedade, por coisas atuais. Hoje em dia, na nossa época, quando nós víamos nossos pais falar de política, nossos pais tinham prazer de falar. Eram nossos pais que preparavam o café para levar um político lá, para poder falar de política, para trazer melhoria para sua região. Era uma coisa gostosa de se fazer, tinha interesse da comunidade. Hoje já não. Hoje a comunidade ela não quer saber de pautas relevantes, ela não quer saber sobre os ativismos que realmente mudam a vida da sociedade. E uma coisa que me deixa bem triste é que essa questão da causa racial, da pauta racial, o sistema ele foi tão categórico que se você for perguntar para outros negros hoje, se for fazer uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, for perguntar para outros negros sobre a história negra no Brasil, eles não sabem falar. O preto não sabe falar sobre o preto. O preto não sabe falar da história do preto. Então, se ele não sabe falar da sua própria história, ele também não vai ter propriedade para falar de história nenhuma. Então, se você for falar de políticas públicas, seja ela qualquer, eles não vão ter conhecimento. E isso, infelizmente, nem vai ser eles que vão colher. São os filhos. São as gerações que estão vindo aí. Sabe, eu tomo esse cuidado nas palestras que eu vou dar, nos ambientes que eu frequento. Eu tomo esse cuidado de levar informação, mas é informação com credibilidade. Porque hoje em dia você não escuta alguém mais velho chegar no jovem e falar: ei, já leu um livro? Quantos livros você já leu? Tá na escola, tá frequentando? Qual é o curso? Você quer ser o quê quando crescer? Você não vê isso. Verdade. Você não vê. E isso me preocupa, sabe? Eu queria ter a oportunidade que meus filhos estão tendo agora, sabe? Eu vou ser bem franco e sincero aqui. Na minha família, eu nunca ouvi alguém falar para mim sobre racismo. Eu senti na pele, mas eu nunca ouvi ninguém da minha família falar sobre racismo. Eu nunca ouvi alguém da minha família falar sobre algo importante que impacta ali na sociedade. Eu nunca tive ninguém para falar isso para mim. Eu aprendi na pele. Eu vi o feminicídio acontecer na minha frente, dentro da comunidade. E no outro dia, a vida que segue. É a família que chora e você não vê ninguém da prefeitura, você não vê nenhum projeto um projeto de lei ali para poder tentar acabar com aquilo. Eu nunca ouvi ninguém falar disso. Eu via com meus próprios olhos tudo aquilo acontecer. Era o feminicídio, era o racismo, sabe? Era o tráfico de droga na comunidade. Uma coisa que às vezes nós fala para algumas pessoas, elas se escandalizam, né? Porque o sistema ele fez tudo perfeito para poder ser do jeito que é hoje, né? Na nossa época, principalmente na minha época, no Jardim Oratório, de 1990, 1995, 97, 98... eu com 8 anos de idade, os nossos heróis na comunidade era o cara que segurava a arma, era o cara que vendia droga, porque olha que coisa maluca, o cara ele vendia droga, mas ao mesmo tempo ele levava o pão da mãe que não tinha comida em casa, para os filhos da mulher que era viúva, você tá entendendo? Era uma coisa muito louca. Como é que o cara que vende a droga vai ser o herói porque ele tá levando o pão? As coisas não batem. Então, o sistema ele prega essas divergências e é tudo natural. Porque falta política pública, falta informação. E é por esse motivo por esse motivo e graças a pessoas como você que me deu essa ideia. Pô, faz publicidade, faz propaganda, que você é o cara da comunicação. Justamente por me fazer entender. Pô, tem que chegar informação no meu bairro. Porque se eu não tiver informação, vai continuar do jeito que está. E é os meus filhos que vão sofrer. São os meus netos que vão colher tudo isso, sabe? E eu sigo aí no ativismo. Tudo que eu faço, primeira coisa que chega é a informação. Primeira coisa que chega é a informação. E nós, como publicitário, nós temos a obrigação, lá no dia da gente se formar, que eu fui o orador a gente tem uma coisa que é bem significativa para mim, que você tem que jurar ali... fidelidade àquilo que você estudou, né? Você tem que se comprometer em levar a verdade. Então, tudo isso se casou no meu trabalho, no dia a dia da comunidade, o que eu estudei, e graças a Deus tem mudado a vida de muitas pessoas. Nós que é da comunidade, nós não percebemos.
que o que nós fazemos muda a vida das pessoas, porque eu tenho esse problema de tudo que eu faço não tá bom. Sabe? Às vezes você tá salvando 10 pessoas ali, mas você quer salvar 100. Eu tenho esse problema, sabe? Mas tem dado muito resultado e eu só tenho a agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem proporcionado na minha vida. E é só o começo, viu? Eu também acho. É só o começo. Você falou uma coisa, Jefinho, que eu acho interessante e faz a gente pensar muito, né? Nessa questão da história. Né? Você pegou nesse ponto, que é um ponto que eu gosto, assim. Quando a gente é distanciado da nossa história, né? Recentemente a gente viu, né, aqui, próximo da gente, ser recriminado o ensino de religiões de matriz africana. Sim. Então, como a gente vê essa criminalização, ela se repete, né? O Bruno é muito ligado à cultura, ao funk, ao trap também. Como que você vê isso, assim, Bruno? Até pegando esse gancho que o Jefinho trouxe, né? A cultura e o jovem inserido nela, e como que a cultura pode fazer esse papel de resistência mesmo, de resgate histórico, né? Olha, Thiago, a cultura ela é um instrumento de revolução. Ela é um instrumento de modificar, de transformar. Esse é o meu ponto de vista. E eu já venho há algum tempo, eu sou assistente social de formação, né? Terminei sociologia agora e foi um passo muito importante, que o meu sonho é estar dentro da sala de aula para mim colocar todas essas nuances, tirar daqui e ser um interlocutor de uma maneira muito, muito reta ao próximo, ao jovem. Porque eu acredito muito no jovem. E a cultura, ela é uma ferramenta que está próximo a mim, que também me ajudou a me transformar para que eu possa transformar outros jovens. E aí eu falo muito do trap, né? Eu falo muito do hip hop, que as palavras que estão ali inseridas me ajudaram em algum determinado momento. Tem música do Racionais MC que hoje eu entendo o contexto dela. Entendeu? Muitas vezes eu escutei, era moleque, aquela batida, mas eu falava, caramba. E eu entendo que essas letras, não só do Racionais ou entre outros, ela serve como ferramentas de reflexão. Verdade. Então, eu uso essas metodologias e eu tô muito sempre com a juventude. Eu tô andando sempre com a juventude e com a cultura. Juventude com a cultura, juventude com a cultura. E aí, cara, esses dias nós fizemos uma reunião na sexta-feira, até na casa do hip hop, e eu costumo dizer que foi uma galera da velha guarda. E aí eu senti que tinha uns meninos mais novos e houve em um determinado momento, houve um choque. Né? De meio que o rio e o mar, o antigo e o novo. E aí depois ficou tudo bem. Então, o que eu quero dizer... A cultura, ela continua sendo uma ferramenta de transformação. Ela continua. E eu uso o hip hop, mas não só o hip hop. Outros hits também, como samba, sertanejo, enfim. A pintura, a arte, o grafite, entre outras coisas. É toda uma forma de você colocar para fora. E muitas vezes, algumas pessoas vão escutar o hip hop... E não vão entender, porque às vezes não é o que ela escuta. Mas possa ser que num grafite ela consiga entender e ter uma visão próspera para ser uma pessoa melhor, para entender algo que não entendia, ou para aquele momento ser até um afago, né? Porque muitas pessoas usam a cultura, às vezes até no momento de depressão, às vezes no momento, numa situação adversa. Então, eu sou muito a favor. Eu vejo a cultura fazendo um papel... cara, crucial em muitas vidas. Eu vejo a cultura transformar muitas vidas. Todavia, entretanto, a gente precisa ainda mais enaltecer, a gente precisa ainda mais, eu não gosto de usar muito esse termo, lutar para que a cultura seja melhor, que a cultura tenha mais recurso. Então, nesse momento da minha vida, até estando muito próximo aqui na gestão da cultura, entendendo o lado administrativo da cultura e o lado da rua da cultura, cara, são dois mundos que às vezes não se entendem, entendeu? Aqui falta um pouco de conhecimento para saber que estava aqui, e aqui se envolve muito e não sabe muito o que está acontecendo. E qual é o nosso papel, Thiago, Jefinho? É ser essa ponte. Exato. É falar, opa, vem cá você, isso aqui, isso aqui. Aí a gente pode usar aí até os programas de fomento, na qual nós estávamos conversando há pouco, né? Então é isso, é trazer, a gente tem isso, então eu vou trazer para cá para que isso comece a andar, para que isso flua. E assim,
respondendo de maneira bem direta, é uma ferramenta total de transformação, sendo bem usada. Você falou de fomento, né? Me faz pensar na questão da política pública, né? Como eu trouxe pro Jefinho, eu vou pingar essa bola para vocês dois de novo. Sim. O jovem e a política, né? Porque a gente sempre fala como políticas públicas transformam vidas. Eu tenho certeza... eu nem sei dessa parte da vida de vocês, apesar de a gente se conhecer, Sim. mas eu tenho certeza que, em algum momento, política pública bateu em vocês. Seja numa ONG, na comunidade, seja em alguma oficina. Algo mexeu com a gente, que é de quebrada, que nasceu na comunidade. Né? Seja ali uma iniciativa da igreja, seja ali uma associação que tem na comunidade. De alguma forma, a política pública chegou. Seja pelo terceiro setor, ou seja diretamente pelo poder público. E como que vocês veem isso, assim? A política pública na comunidade. Como que ela pode transformar e como transformou a vida de vocês? Olha, no meu caso, eu lembro que era muito comum ter grupos de rap na comunidade. Na década de 90 até ali 2010, era muito comum grupos de rap. Pô, e um caso bacana, que um dos caras que eu era bastante fã do hip hop, que era de grupo de hip hop, era o Nenzinho do Propósito, você acredita? Ele me levava pros shows de rap, cara, quando eu era molecão. E o hip hop foi o pai que eu não tive. Meu pai é falecido, meu pai faleceu e ia fazer 5 anos de idade. E todo aquilo que eu queria escutar foi o hip hop que me trouxe, foi o rap que me trouxe. Né? Eu escutava muito GOG, muito Realidade Cruel, muito Facção Central. E como o Bruno falou, muitas letras a gente não entendia. E hoje você escuta e fala, cara, como eles puderam ser tão cirúrgicos na fala. E eu lembro que eu queria ser um cantor de rap também. E eu falava, mas como é que eu consigo alcançar isso daí? Como é que eu vou ser um cantor de rap? Eu sei que eu tenho que pegar um caderno, uma caneta e fazer letra. Eu lembro que eu comecei a fazer letra já novo. Comecei a fazer uns rap e na escola conversando com os amigos, você vai ser o DJ, você é o MC. E aí o outro falou, não, vou cantar junto com você. Aí a dupla, nós falava que nós tínhamos um grupo. Pra você ver, a falta de conhecimento era tão... Aí eu lembro que uma vez nós foi se apresentar na Associação do Jardim Oratório. E aí nós pedimos para eles colocar, olha o nome do grupo, Jovens Rebeldes. Para você ver como é que é, sem cultura, sem informação, nós vai ser os Jovens Rebeldes. Chega na hora da gente cantar, lá na associação, com vocês o grupo Jovens Rebeldes, só sobe eu e mais um. Grupo. Então, era fazer o grupo, né? Então, assim, não se tinha, a não ser dos próprios manos da comunidade, esse incentivo. Para mim, sempre foi deficiente essa questão de cultura dentro das comunidades. E hoje continua. Porque a música foi uma coisa que eu aprendi a amar, que está no meu sangue, que eu, por muitos anos, trabalhei para isso. Né? Eu lembro que, mesmo sem ter formação nenhuma, tem um primo meu, William, que ele é advogado, né, bacharel em Direito, que ele trabalha em CCAs, né? Eles trabalham em casas de recuperação de jovens menores infratores. E ele viu já um potencial em mim. E ele falou, pô, na época eu era muito famoso questão de música aqui em Mauá, abri as quermesses, abri o show do Lucas Luco, da Anitta. Ele falou, poxa, meu, acho que eu já vou puxar o Jefinho para esse negócio aí de conscientizar. Ele me ligou e falou assim, comece a estudar aí sobre pauta racial, feminicídio, tráfico de droga, que você vai começar a palestrar para as crianças aqui do CCA. E aí eu saía daqui, ia pro Tiradentes, porque não tinha ninguém, né? O Estado não fornecia para esses CCAs, que eram lugares que tinham ajuda de custo do Estado, mas o Estado não se preocupava em mandar professores com formação para ir lá dar essa informação sobre feminicídio, sobre racismo para esses jovens. Cheguei lá. Esses jovens, eles já eram acostumados a vir pessoas... sabe, que não tinha nada a ver com eles, querer dar lição de moral, não querer entender a vida deles. Cheguei lá, os jovens tudo jogadão, quer saber de aula não sei o quê. Quando eu cheguei, aí parceiro, como é que você tá? De qual quebrada você é? Pronto. Uns já sentaram, começaram a se ajeitar. Ganhou, né? Oxe, quem é esse professor aí? Não, eu sou MC, sou Jefinho. Mostrei meus clipes, mostrei as músicas, ganhei.
a molecada. Quando eu ganhei a molecada, eu comecei a falar de preconceito. Falei, você sabe os dados de hoje? Quantos jovens morrem por ano no nosso país? Comecei a trazer informação. Qual de vocês aqui já foi no shopping? E o segurança começou a seguir. Eu falei, então, o que você passa... Pronto, ganhei a molecada. Coloquei isso na cabeça delas. Teve um deles que ficou até o final. Professor, eu quero ser cantor também, eu quero ser cantor. Você me dá uma música, eu tinha uma música, dei uma música pra ele. E ele, sabe, com os olhos dele brilhava. E aí, acabou a aula, meu primo chega. Esse menino aí é o mais perigoso. Eu falei, mas por quê? Porque ele matou um homem. Na comunidade dele ali, um rapaz parece que molestava crianças. E aí ele via tudo aquilo acontecer. Ele tinha, acho, 14, 15 anos. E aí esse rapaz um dia veio para poder mexer com ele e olha a mente de um jovem de 14, 15 anos. Pegou esse cara e caiu na conversa desse cara propositalmente. O cara, vamos ali no mato comigo, não sei o quê. Ele falou, vamos, não sei o quê. Chegou lá no meio do mato, tinha um lugar cheio de pedras e tal. Ele conseguiu deixar o cara confortável. O cara, na hora que o cara se abaixou para se despir, ele pegou uma pedra e tacou na cabeça do cara. O cara caiu no chão meio se tremendo, ele foi e tacou outro. O corpo do cara ficou lá. Ele desceu para baixo de novo, foi atrás de combustível, voltou lá e tacou fogo no cara. Caramba, velho. Quando meu primo me contou assim, eu fiquei uns 30 segundos assim sem reação. Eu falei, cara, se um jovem de 14 anos consegue raciocinar tudo isso, imagina esse jovem tendo políticas públicas de conscientização, o que ele não irá se tornar quando ele tiver 18 anos. Porque um jovem hoje ter a oportunidade de ter aulas de educação financeira, um jovem, ele com 15, 16 anos, ele já tem que ter obrigatoriedade de fazer cursos técnicos para que ele chegue no mercado de trabalho com 18 anos, já com formação e com salário 3 vezes maior de quando o pai dele começou no mercado de trabalho. Um jovem que ganha 3, 4 mil reais, ele não vai precisar crescer o olho nas coisas de ninguém. Porque o tênis que ele quiser comprar, ele vai comprar. A corrente de ouro que ele quiser comprar, ele vai comprar. Parcelado não, ele vai. Porque ele ganha 3, 4 mil, porque ele já vem estudando da base. Então, é um jovem que aproveitou a política pública, entrou com 18 anos no mercado de trabalho com salário bom. Então, dificilmente o jovem desse vai para a vida errada. Só que nós não vemos isso. E não tem muito incentivo. Não tem. Principalmente dentro das comunidades, a gente vê pouco. E o que vê, igual eu disse, né? Tá muito ligado às associações, tá muito ligado a esses fomentos que, infelizmente, também não tem muito recurso, né? E a gente não vê esse caminho, né, de formação. Quando vê, é muito pouco, né? E para você, Bruno, assim, como que você vê justamente esse papel das associações, né? Como o Jefinho trouxe, como elas podem transformar não só a vida das pessoas, que já é de grande valia, mas o entorno, né, da comunidade, esse papel transformador da comunidade. Olha, Thiago, eu vou fazer uma breve linha do tempo, né? Eu nasci no Jardim Miranda ali, né? Somos próximos ali. Depois fui pro Vila Mercedes. E eu sou um cara aqui eu tô com o Jefinho, que foi candidato a vereador, Thiago, quem sabe, né? E eu não tenho essa... Sabe, eu tenho que estar junto, é ponte. E eu vou falar num cara que chama Renato Baiano. Ele fez um trabalho de base. Vila Mercedes, o que aconteceu? Teve o CDHU, ele foi inaugurado em 1998 pelo governador Mário Covas. Era um monte de apartamentos, de prédios, sem infraestrutura alguma, apenas moradia. Sem infraestrutura, política pública muito longe, sem asfalto, sem telefone, sem nada. Então vamos colocar essas famílias aqui e vamos ver o que dá. E aí eu vi muita morte acontecer, muita coisa acontecer, porque não tinha nada. Era uma casa da juventude, um campo que é do Vila Mercedes. E aí eu estudei no Silvio Gueirado, depois foi pro Zimanski, e eu lembro que o Renato começou a fazer algumas ações, alguns campeonatos. E como a gente não tinha nada, aquilo pra gente foi... Cara, eu tô com 34 e eu levo isso no meu coração até hoje, que eu lembro que eu ganhei um troféu.
Ai, que da hora. naquele tempo. Então, foi um projeto de base que ele fez dentro daquela escola, que eu, com 34 anos, tenho uma relevância que ele foi importante, e a quadra foi mobilizada e aqueles jovens ficaram algum tempo em algum local em segurança. Sim. Porque era muita coisa que acontecia. Muita droga, muita morte. E assim, e devido a isso, hoje eu tenho muitos brothers que estão reclusos. Porque foi um impacto, entendeu? De uma falta até mesmo de um terceiro setor naquele momento que levou a esse futuro, né? E eu sou... Aí você falou, a gente está fora de uma estatística hoje, né? E aí depois eu vim crescendo, amadurecendo, e eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu tenho desejo de trabalhar com isso. E aí eu fui atrás de uma formação em serviço social, caí de paraquedas lá e acabei me apaixonando, entendendo um pouquinho sobre assistencialismo, sobre terceiro setor. E aí eu mergulhei no terceiro setor. Mergulhei muito, comunidade terapêutica, casa de repouso, e aí eu mergulhei e consegui entender qual é o papel do terceiro setor, qual a importância, qual o impacto, né? Então, eu entendi que lá atrás faltou muito e o resultado não foi positivo. Eu falei, então eu quero fazer a diferença para que eu consiga, né, enfim, mudar um pouquinho dessa realidade. E aí a gente criou o Coletivo Linguagem Periférica. Eu vim um pouquinho depois, o Marcos criou, junto com a Yandra, junto com o pessoal. E hoje, dentro do coletivo, eu cuido de toda a parte socioassistencial do Coletivo Linguagem Periférica. E, às vezes, eu costumo dizer que para você fazer algum trabalho, você tem que divulgar ele e tal. E a parte socioassistencial, eu até tomo puxão de orelha, porque a gente trabalha muito. Só para você entender, no ano de 2024, de abril de 2024, chegando a 2025, nós conseguimos empregar 17 jovens. Que da hora. Sendo um jovem autista, onde eu participei ativamente para levar dentro da empresa. Você não sabe a dificuldade que eu tive. Você tá entendendo? Você não sabe a dificuldade de inserir. E esse jovem eu conheço desde a barriga da mãe. Eu vi esse menino crescer. Então, para mim, foi muito gratificante. Então, você conseguir colocar 17 jovens no mercado de trabalho é algo surreal, cara. Sim. Entendeu? E aí a gente começa a entender o que é o terceiro setor. E dentro disso eu vou fazendo bases, eu tenho pontos, eu gostaria, dentro desse link, agradecer a empresa Ingecelt, né, e todo o setor social, com o André Bianchini, com a Jaqueline, que eles me ajudam, assim, ativamente. Quando eu estava na empresa, eu cuidei do setor social, saí, eles continuaram pegando na minha mão e continuam pegando na minha mão. E dentro disso, a gente conseguiu recolocar no mercado não só jovens, pessoas acima também, na casa dos 30 em diante, dos 25, dos 34 em diante, que aí você já sai dessa linha, né? Eu tô ainda muito jovem. Então, a gente conseguiu recolocar. E isso é ser o terceiro setor, né? Então, é a gente sair um pouco do assistencialismo e fazer um trabalho técnico em cima. E também o lado cultural do Coletivo Linguagem Periférica, eu falo que... Falou de trap aqui dentro do município, a gente tem que falar de Coletivo Linguagem Periférica. Falou de empregabilidade... A gente tem que falar da linguagem periférica. A gente falou de cuidado, até mesmo na alimentação. Acho que a gente tem que falar de linguagem periférica. Até os dias de hoje, tendo esse serviço socioassistencial, Thiago, o tanto de cesta básica que é disponibilizada não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. Assim, é algo muito louco. E isso é o terceiro setor. É fazer a diferença dentro da comunidade, dentro da cidade onde você está. E assim, sempre com parceiros. Eu faço até um adentro aqui, acho que a gente tem que ser muito correto, muito justo. Eu uso até mesmo a Fernanda, a secretária de assistência. Não tem uma vez que eu ligo para ela com uma demanda e de forma muito técnica eu tenho um resultado muito rápido. E eu acho que é essa a efetividade. Sim. Entendeu? E eu falo, quando tá bom, tá bom. O que tem que melhorar, tem que melhorar. O que tá ruim, tá ruim. Então, o meu papel... O que eu entendi? Que essas ações, essa sensibilidade, sem o assistencialismo, ela faz toda a diferença. E o terceiro setor, ele é muito... produtivo referente a isso. E aí, para mim concluir aqui, dando um link, o terceiro setor, eu fiquei 7 meses em Sumaré, o terceiro setor de Sumaré, principalmente o setor da assistência, ele funciona. É absurdo. As OSCs lá é sensacionais, assim, é elas que tocam a assistência social do município. Eu não sei aqui, eu não vou lembrar aqui,
os dados que eu tenho de entidades do terceiro setor regularizadas em Mauá. Mas eu tenho os dados de Sumaré. E assim, suponhamos aqui, de 20 em Sumaré, 22 é regularizada. Gigante, e aí você vê a diferença de resultado na vida das pessoas. Então, falou do terceiro setor, cara, eu acho que, assim, é isso. É muito importante, cara. Eu pinguei essa bola porque eu acho que quando o Estado não alcança, e geralmente e infelizmente o Estado não alcança justamente onde mais precisa, que é nas comunidades, né? Quando a gente fala de, por exemplo, igual o Jefinho trouxe o exemplo da questão histórica, por exemplo, né? É um projeto, né? A gente não saber de política, a gente não ter as ações sociais na infância. É um projeto, esse distanciamento, sim, né? É um projeto. A gente vai se distanciando daquilo que é nosso, né? Então, eu acho que o terceiro setor faz esse papel extremamente importante junto com o Estado, né? E aí, você ressaltar coletivo ou coletivo linguagem periférica, eu acho que é extremamente significativo aqui em Mauá. O Jefinho também é ligado a uma associação. Associação GFTEC. GFTEC, tem um trabalho. Cláudia. Nossa, eu conheci ela esses tempos, a gente participou de uma ação juntos, sim, né? Levamos algumas crianças no McDonald's, no Dia das Crianças. Foi incrível. Tem o coletivo Miranda Melhor, que é do Jardim Miranda. Tem o coletivo Terra Ação. Eu não estou aqui de camiseta do coletivo Terra Ação, mas geralmente eu estou. É a minha segunda pele. Então, assim, como que é importante os coletivos, né? A organização da sociedade civil e o terceiro setor. Então, eu fiz esse destaque aqui porque é o que faz a diferença nas quebradas, sem sombra de dúvida. E se não fosse o trabalho dessas instituições, muita gente na comunidade já teria morrido. Tanto de fome, tanto pelo crime, porque se não fosse essas instituições, se não fosse as igrejas, eu não sei o que seria das comunidades. Porque o Estado ele está aí para nos matar mesmo, né? Tanto na falta de incentivo, porque hoje meu filho fala, pai, eu quero fazer natação. Pai, hoje eu quero lutar kickbox, eu quero fazer alguma coisa. Não tem, sabe? Hoje em dia você vê os comerciais, tem não sei quantos cursos, 100 cursos gratuito. Quando você vai lá, não é isso, cara. É só marketing. Então, assim, nós que estudou marketing, sabe sobre a publicidade, nós sabemos como é que funcionam as coisas. Então, hoje em dia, é só propaganda. Porque quando você vai atrás, quando o jovem ali ele começa a se interessar por estudo, as coisas ficam difíceis para o jovem. Eu falo porque eu tenho um filho de 14 anos, eu tenho um filho de 11 anos. Eles hoje querem desbravar o mundo, sabe? Quando eu trabalhava com música, eu pegava 15 MC, 20 MC, eu levava pro estúdio e eu pagava para eles produzirem as músicas dele. E eu sempre tive a ideia de fazer um estúdio comunitário para poder os artistas em geral, do samba, do pagode, do sertanejo, do trap, e usar esse estúdio para produzir os seus trabalhos e lançarem no mercado da indústria da música. Nunca ninguém quis abraçar. Algo delicado também que fala sobre a falta de políticas públicas dentro da comunidade, que isso afeta o negro, afeta o branco, afeta o pai de família, afeta os idosos, afeta todo mundo, né? Porque o caos ele é implantado pelo sistema e aí de quem tentar fazer alguma coisa, sabe? Eu lembro que muita gente chegou a falar para mim, da época que eu mexia com eventos, que eu cantava, fazia eventos de rua também, que é um ponto que eu gosto de tocar em todos os espaços importantes como o seu, eu gosto de tocar nessa questão, porque ali, naquela época que eu fazia os eventos de rua, eu vi que eu perdi uma oportunidade imensa de salvar milhares de vidas com a informação. Porque eu era um jovem que cantava. Automaticamente, eu tinha uma rede social com 100 mil seguidores. Então, assim, eu postava um bom dia, eram milhares de pessoas. Então, assim, eu nunca usei essa rede social para falar de coisas que nós estamos falando aqui. Porque eu não tinha também esse conhecimento. Eu era tudo que o sistema queria. Um jovem negro, burro, que tem que falar essa forma de palavra, burro, fazendo cagada nas comunidades, sem ter conhecimento de nada, formando outros burros. Era isso que eu era, sabe? Você fazer um evento, você colocar 3 mil pessoas na rua e não ter um coletivo como Linguagem Periférica lá dentro, entregando papelzinho sobre preconceito racial, sobre feminicídio,
Sabe? Hoje eu penso e eu falo, cara, como é que eu não pensei em dar um folheto, falar sobre as coisas que acontecem no nosso país, naquele fluxo, aquele monte de gente, pô, no outro dia ele vai acordar, vai botar a mão no bolso, vai ver o papel lá, sabe? E eu, mesmo sem conhecimento algum, tínhamos ideias. Eu tinha uma ideia, juntamente com a prefeitura na época, que era o Donizete Braga, prefeito. Eu falei, tem um projeto de tirar os fluxos de rua da rua. Eles olhou assim para mim, falou, mas como você quer fazer isso daí? Falou, 3 espaços rotativos, esses espaços não é para o funk, é para o funk, o trap, o pagode, o candomblé, a igreja católica, os evangélicos, os meninos do grau que gostam de dar o grau, ter o espaço deles. A cidade vai usar esses espaços para poder mostrar os seus trabalhos e mostrar a importância das suas bandeiras. Era esse o projeto. Na época do Donizete Braga, o secretário de Segurança Pública era o Carlos Tomás. Usou a gente ali, eu andava com centenas de jovens. E assim, jovens sem informações nenhuma. E esses caras usaram a gente, né? Até chegar a eleição, o Donizete falou que só ia botar esse projeto em prática se eles ganhassem as eleições. Eu cheguei aí falar com o Haddad, na prefeitura de São Paulo, na época. Falei para ele lá, a assessora dele era a Kátia. A Kátia falou, jovem, né? Eles uma mesona gigante, cara. Coisa, eu nunca tinha entrado num lugar daquele. Quando eu entrei assim, que eu vi aquela mesa, eu falei, que lugar é esse? Onde eu tô? Não é possível. Eu e minha irmã, outra que também não entendia de nada, mas eu tava lá na mesa do prefeito de São Paulo, pô. Haddad, pô. Chegamos lá, aí eles falaram assim, jovem, olha, esse projeto seu é muito bom. Ele até tem mais coisas do que a Liga do Funk, que na época tinha a Liga do Funk, que era bem famoso no estado, lá na capital. Ele falou, se você conseguir implantar esse projeto na sua cidade e der certo, nós vamos levar esse projeto para o governo federal e do governo federal tentar levar para outras cidades do Brasil para poder virar exemplo. Porque nós íamos concentrar as culturas da cidade em espaços dentro da cidade para poder... A igreja católica, o candomblé, o pessoal da moto, o pessoal dos carros rebaixados, ter ali o seu espaço. Porque cultura ela tem que ser mostrada. Sim, e você vê que o Estado ele faz de tudo para que não tenha esse tipo de coisa, para que você não consiga mostrar o que você tem que mostrar, para que você não consiga levantar nenhuma bandeira. Porque você hoje está com teação, é uma luta danada. Eu não vejo, tanto que todo lugar que eu chego, que eu falo do teação, que eu falo do seu trabalho, muita gente fala, mas como é que esse Thiago consegue fazer essas coisas? Mano, ele é o parente do prefeito? Ele tem algum deputado? Se você souber da história, você chora junto com ele, para poder ele conseguir fazer metade do que ele faz. Então, assim, o Estado, eles não querem que pessoas como você, como Linguagem Periférica, como o Jefinho com a pastora Cláudia na Associação de FT, ganhem ascensão. Porque hoje em dia, se você for contar aqui na cidade de Mauá, um dado importante que o Bruno trouxe, de 100 associação, acho que só 4 tem a documentação. CMDCA, SEBAS, né? Utilidade pública. Vai você tentar tirar um SEBAS em utilidade pública para você ver o que faz. Governo nenhum quer te dar. Não, existe um custo, e eu falo que social sem capital ele é bem difícil. Porra. E eu costumo dizer, a gente recitou aqui alguns pontos, e eu costumo dizer que hoje... a religião de matriz africana, os terreiros, fazem um trabalho incrível. As igrejas evangélicas, muitas que eu conheço também fazem trabalhos incríveis. A igreja católica, algumas que eu tenho acesso, pessoas, também desenvolvem um trabalho fenomenal. E aí a gente tem que ter até um cuidado com isso, e eu falo que politicamente, por ser jovem e ter feito uma campanha muito voltada à juventude, eu fui criado na política numa escola terrível. Numa escola, eu vou falar, eu falo que depois da minha campanha, eu falo, opa, agora eu acho que eu entendi aonde o meu posicionamento. Porque eu errei muito, eu oscilei muito politicamente por andar com pessoas que
não entendiam o que era política, e aí o Jefinho bem disse, nossa, mas eu levava e tal coisa e tal, e eu falei muito, eu vim com pessoas muito ruins, cara. Então eu errei demais, falei muito, eu não tinha lado, eu era muito raso, né? Hoje eu falo, eu entro em alguns debates de uma maneira muito educada e muito pedagógica, Thiago, e esse é o meu jeito. E assim, cara, é para tentar levar aquilo para a juventude. Eu até falo aonde eu passo, acho que se 50 jovens foi para a urna votar no Bruno, no Jefinho ou quem quer que seja, cara, essa pessoa já foi um instrumento de revolução. Então, eu tenho esse cuidado com o jovem porque eu errei. As pessoas que eu andavam eram pessoas totalmente não políticas, que me colocou dentro de um barco, e eu, por não ter a experiência necessária, paguei um preço muito alto por isso, né? Pela essa desinformação e andar com esse tipo de gente. Então, hoje, após a minha campanha, eu consigo estar um pouquinho mais maduro para ser interlocutor e para que os próximos jovens não errem tanto como eu errei. Acho que esse é um papel. Vai errar porque, assim, a decisão no final são deles, né? Então, assim, a gente paga um preço. A saúde mental, ela desgasta muito. Nós temos que aprender. E eu tento ensinar para uns jovens que têm o feeling aí na política. É muito difícil quando alguém fala mal de você. É muito difícil, você tem que ter um jogo de cintura, você tem que estar com a saúde mental em dia. Porque é muito difícil quando alguém vem e te critica. É muito difícil quando você faz um post na internet do seu posicionamento, igual eu fiz um ontem. Nossa, eu até recebi palminhas aqui, porque as respostas foram muito, muito fortes, sabe? Então, você tem que estar preparado para isso. E qual é o nosso papel? Qual é o meu papel referente a isso? É ajudar, de alguma forma, ter o que eu não tive, né? Então, esse é o trabalho. Legal. Fico feliz, assim, até por esse depoimento de vocês de amadurecimento, que eu acho que é importante. Eu acho que a gente passa por processos, e esses processos têm que levar a gente adiante. Mas, como a gente tá falando de futuro, eu quero falar de passado. Sim. Agora também. Porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente tem um acúmulo de histórias aqui. E é sobre história que a gente vai falar agora, num quadro que a gente tem Momento que Nos Toca. Que a gente estreou agora e a gente tá trazendo vocês aí pra alavancar esse momento que nos toca, que é justamente esse quentinho no coração, assim, sabe? De relembrar, Sim. de trazer um pouco da intimidade de vocês pra todo mundo. Sim. Bora lá? Aí. Quem é esse cara aí? É o Denzel Washington. Dia de treinamento. Meu Deus. Cara, Thiago, esse dia ele foi marcante. Foi o nosso primeiro... Tinha pouquinha gente aí, né? Tinha bem pouca. Eu costumo dizer que esse dia ele foi marcante. Aí nós fizemos acontecer. Não adianta a juventude, eu fui jovem, nós fomos jovens, e a gente gosta de alegria. Primeiro vem o divertimento, depois a política. Primeiro vem o divertimento, eu quero ser feliz primeiro, e depois vem... A juventude, ela é essa, né? E aí, quando nós, do Coletivo Linguagem Periférica, nós entendemos essa movimentação, a gente começou por esse pressuposto e deu muito certo, sabe? E o resultado tá aí, cara. Eu acho que muitas pessoas que estão aí, foi a primeira vez que teve esse movimento. Os artistas que estiveram no palco, foi a primeira vez que cantou para uma multidão de gente. E essa foto, ela me representa muito, cara. Ela me representa muito, porque foi um dia histórico e foi tudo voluntário, cara. Foi tudo voluntário. A gente pediu, a gente puxou grade. Nossa, o Derek, muito obrigado ao Derek, ao cantor de trap, que veio, né? Que tem uma ligação mais próxima com o Marcos, e eu tive o prazer de conhecê-lo, que topou fazer esse show de uma forma gratuita pra gente, e o resultado foi esse, cara. Foi transformação, e eu sei que muitas pessoas, e isso é fato, eu tenho como comprovar, que falam, nossa, esse dia foi excelente. E eu acho que deixar uma marquinha positiva, e assim, de tanta coisa, de uma vida tão pesada que nós levamos, e é tão importante, e esse dia foi marcante. Que legal. Vamos pra próxima?
Quem é esse cara? A gente desfocou aqui Sim. o rosto da galera, mas deixamos focado esse rapaz aí. Sim. Quem é esse cara aí? Que é esse evento aí? Olha, esse cara é um cara que herdou um dom que Deus colocou na vida dele, né? Que é estender a mão ao próximo, né? Que é transformar as vidas das pessoas. Esse projeto aí é o Varal Solidário, né? Opa. Que já tem aproximadamente quase 10 anos que eu faço esse projeto dentro das comunidades. Legal. Começou pequenininho, com 4 mesinhas, foi crescendo. Hoje é uma mesa de perder de vista, né? Que bacana. Doamos aí mais de 4 toneladas de roupa e sapato, toda a edição. Era feito todo último domingo do mês. De tanto sucesso que fez, o pessoal da associação expulsou a gente, não deixou a gente mais fazer lá, né? A pastora Cláudia nos abraçou na Associação de Jefté e hoje os Varal Solidário está sendo lá. E esse projeto é muito importante, né? Tanto para mim, tanto para a vida das pessoas. Porque quando eu entendi que teria que ter políticas públicas para mudar a vida das pessoas e eu vi que o poder público nunca trazia essa política pública para dentro da comunidade, eu me senti no dever de trazer. Porque hoje o pai de família, ele está muito preocupado em trazer o pão para dentro de casa. Ele não tem tempo para outras coisas. Tudo é para pagar conta e botar comida. Pagar conta e botar comida. Se tiver que comprar um sapato para a criança ali, acabou com a renda mensal. É bem assim mesmo. Você tá entendendo? Porque o Estado, ele faz tudo cronogramado para poder o seu salário não dá para comprar o videogame da criança. É só para itens básicos. E o Varal Solidário, ele foi uma forma que eu encontrei de conseguir amortizar o financeiro das famílias dentro da comunidade. Porque são roupas de excelente qualidade, sabe? Seminovas, muitas até com etiqueta também. Que a mãe, o sapatinho do meu filho para a escola rasgou. E agora? Como é que faz? Eu vou no Varal Solidário do Jefinho, ver se tem um sapato do meu filho lá. Achou o sapato. É R$150 que ele economizou ali. Esses R$150 já dá para fazer a pintura do quarto da criança ou já é a parcela do computador para a criança conseguir fazer os trabalhos em casa, não ter aquela dificuldade de estar na casa dos outros para fazer o trabalho da escola, porque conseguiu comprar o computador para fazer o trabalho em casa. Se ela encontra blusa de frio, se ela encontra calça para o marido trabalhar, se ela encontra, sabe, os itens básicos ali de sobrevivência, ela está economizando um dinheiro muito grande dentro de casa. E o Varal Solidário, eu tenho diversos relatos. Eu não gosto de publicar, postar essas coisas, porque é delicado. Sim, né? sim. A pessoa, ela tá precisando ali, você ter que expor, né? Muitas pessoas falam, Jeff, eu quero saber se aquele tênis novo que eu dei realmente foi doado. Porque as pessoas perderam esse negócio, a confiança, né? Porque hoje o que você vê muito é o assistencialismo barato. O cara, ele vai entregar cesta, ele tem que tirar foto, né? Esse é o assistencialismo barato. Você quer ver assistencialismo? É você ver que a família tá com problema de falta de alimento em casa. Só que você precisa entender qual é o problema da família. O marido tá desempregado, a mulher tá desempregada, os filhos estão estudando, estão em algum curso. Vamos lá entender qual é o problema da família. Você vai levar a cesta e vai perguntar, e aí, o marido tá trabalhando? Tá desempregado, qual é a profissão dele? É pedreiro, é eletricista. Eletricista? Nós temos centenas de contatos, liga pros empresas, liga para que te ajuda. Eu tô com eletricista, eu tô com um pedreiro aqui, não quer que ele vá trabalhar com vocês aí na frente de trabalho aí com vocês, não. Jeff, manda ele segunda-feira, que tem uma vaga aqui para ele, nós vai começar uma obra. Pronto, já resolveu o problema do marido não ter emprego. O Varal chega a ser até esse canal de diálogo, né, com as necessidades da comunidade. De necessidade. Então, assim, mês que vem, a família não vai precisar te pedir cesta básica, porque você solucionou o problema. Isso é assistencialismo. Você solucionou o problema. Então, a partir do mês que vem, a própria família vai poder comprar o próprio alimento. Você tá entendendo? Você entrou no lar, o pai estava desempregado, você viu que o jovem ali tá meio solto na rua. Já dá o papelzinho do Senai com curso gratuito, fala, você tem que ir lá, porque não vai vir até você. Infelizmente não vem. Vai lá no Senai, cadastra seu filho lá no curso ali de elétrica predial, de marketing, de TI, vai lá e coloca ele lá para tirar ele da rua. Então você tá levando soluções para a família. Então, todo esse tipo de conversa era falado aí na hora que tava essa multidão na nossa frente.
além dela ser usufruir do varal solidário, a gente levava essa informação, né? Quem tiver algum problema, me liga, que eu vou até vocês. Muitas das vezes eu não vou ter, mas eu vou atrás e a solução eu vou tentar trazer de alguma forma. E graças a Deus o varal solidário, ele abriu portas. Legal. Né? E hoje o meu papel é esse. Mudar e transformar a vida das pessoas. Bacana. Parabéns, mano. Vamos lá, próxima? Opa! Nossa, é jogador, é cantor. Cara, essa foto, eu acho que... Acho não, ela representa muito, sabe? Ela tem algumas vertentes aí muito positivas para entender onde a gente roda. Aquela foto na direita ali, ó, Luz à Esperança. Aí eu estava ainda coordenando o setor social da empresa Ingecelt e o André Bianchini, ele me deu toda a liberdade, me dá ainda toda a liberdade. A gente tem, acho que, uma confiança muito grande junto com a Jaqueline, com o pessoal. E ali nós fomos numa instituição na Zona Leste que trata de migrantes e imigrantes. Vem tratar sobre o câncer aqui. E algumas daquelas crianças hoje não estão aqui conosco mais. Mas, às vezes, se eu vou mudar de bairro, eu já tenho uma dificuldade muito grande. Imagine de país ou estado com uma criança com câncer. E, na maioria das vezes, o câncer no estado avançado. Então, eu gosto muito de explorar e rodar. Sabe? E é muito bom quando você tem parceiros que acreditam em você, que apoiam. Então, eu sempre falo, quando eu costumo fazer essas minhas pontes, né? Eu levo muito a sério. Porque eu tô falando de pessoas, e eu tô falando de credibilidade, e eu tô falando de transformar a vida de pessoas. Às vezes nem transformar, mas às vezes dá um acalanto necessário naquele momento. E eu peguei essa foto porque essa foto representa algo muito forte, assim, sabe? Muito forte. Bacana. E ali são com os meus filhos, né? Eu tenho a Sofia, o Pablo e o Bernardo, cada um dentro da sua essência, cada um dentro da sua magia, sabe? O Bernardo, né, mais colado, caçula. O Pablo, ele já entrando na fase da adolescência, já ali. A Sofia, uma moça, já iniciando aí no primeiro emprego. Então, cada um vivendo ali, a gente tenta dar um suporte necessário, porque eu costumo dizer, Thiago, que eu tenho que primeiro cuidar de dentro, para mim cuidar de fora. E ainda eu falho pra caramba e me cobro muito quanto a isso. Na hora que eu entender que dentro eu tô falhando em algum momento, pode ser que eu hesite em algumas ações. Agora, passando por essa campanha, porque eu era um cara de não hesitar. Eu era um cara de ir e aí a conta não vai fechar. Então, muitas vezes eu cuidei mais de fora do que de dentro. E aí a conta não fechou, né? E aí a minha esposa, a Scarlett, eu sempre costumo dizer que no final é eu por ela e ela por mim. No final não adianta. As crianças vão crescer, elas vão seguir a vida delas e no final é eu e ela. Então, dentro ali, nossos às vezes, pô, Bruno, caramba, você vai fazer essa movimentação, mas no final, entre sim e não, ela está comigo, né? E aqui, eu com essa roupinha totalmente especial, foi aonde iniciou a grande transformação, sabe? Eu era um Bruno antes de entender o que é educação, e hoje eu sou outro Bruno entendendo o que é educação. Eu tenho muito ainda a buscar, muito ainda a aprender. Eu entro em alguns... Eu não vou entrar em alguns debates, eu entro em algumas discussões ou trocas aqui, e muitas vezes eu deixo de até discutir com algumas pessoas. Porque, às vezes, Thiago, a gente... É muito fácil, entre aspas, tá? Não distorçam e nem disturpem o que eu vou dizer. É muito fácil ser preto aqui em Mauá. Tá ligado? É muito fácil, irmão. 63%, se não me falha. 63%, acho que teve alguma mudança no IBGE aí. 63% da população mauense, ela é negra. Acho que é um pouquinho mais já. É negra. Então, é mais fácil. A metade do município de Mauá é um município muito periférico. Sim. Né? Eu não estou falando que é fácil, mas é menos difícil. E aí, a partir do momento que eu comecei a sair da cidade, eu entendi
o racismo de uma forma mais, né? Eu entendi o racismo quando eu era pequeno, quando eu era criança, e aí depois eu comecei a sair um pouquinho da minha zona de conforto, fui fazer faculdade em São Caetano, e aí depois fiz a segunda graduação, aí fiz a segurança do trabalho lá, e aí dentro da empresa eu saí, quando eu me desliguei, eu era um gestor, entendeu? E aí você vai entendendo o peso de quando você senta na mesa, e aí você entende o racismo estrutural, aí você entende o racismo, aí você vai lá na música do Racionais, quando sua mãe fala que você tem que ser 2 vezes melhor, e aí quando a gente vai entrar numa discussão, num debate, pessoas brancas, ela costumam te taxar. Poxa, mas por que você está falando de zumbi? Cara, Manuel Congo, eu vou muito nas mulheres, a Cotirene, porra, fazer um baita acolhimento, eu vou em Dandara, eu vou aqui numa munícipe mauaense, Dona Diva Alves. E eu vou lá também, lá na minha avó, Dona Maria Aparecida Salvador. Você tá entendendo? Eu vou na minha bisavó, que veio a falecer com 101 anos, que passou, né? Pela escravatura, a vozinha passou pela escravatura. Sim. Porque elas vêm de uma época totalmente diferente, e essa foto aqui representa essas mulheres, sabe? Então, Pesado. É forte. Forte, velho, forte. É isso, bacana, bonito. Orgulho, moleque. Vamos pra próxima? Deixa eu ver onde ele deve estar aí. Nossa. Fala aí pra gente. Isso aí foi uma missão e tanta, viu, cara? Foi uma continuidade do que se iniciou em 2020, na qual você me ajudou bastante lá com ideias, né? E eu tive que ralar muito, cara, pra pegar esse microfone aí, tá andando aí, com esse pessoal tudo ali atrás ali, voluntariamente me ajudando. Porque comprado é fácil, conquistado é para poucos. Então eu tive 974 votos, quase 1000 votos, sem ter pagado ninguém, sem ter enrolado ninguém, sem ter passado por cima de ninguém, sabe? E mano, eu sinto muito orgulho em ver essa foto aí, porque foi na sola do sapato, como eu falo, a campanha antigamente era na sola do sapato, tá aí, ó, sabe? Eu não fugi, por mais que aí eu já formado em publicidade, né, dominar a questão da internet, eu preferi olhar olho no olho, porque nada substitui o olho no olho. Sim, né? Importante. E ver essa foto aí, ver no que eu me tornei para poder representar essa massa de pessoas que hoje eu represento, porque dessa foto para hoje mudou muita coisa. Hoje, se voltasse as eleições e colocasse ela pro fim de semana que vem, eu entregava outro resultado já. Totalmente positivo, né? E a história continua. Legal. Isso aí eu vou deixar assim, a última frase, a história continua. Esse quadro aí, ele é diferenciado, hein? É pra pegar mesmo. Vamos lá pra próxima? Opa! Cara, essa daí é diferente, sabe? Eu tive um apoio nesse sonho, né? De ser candidato, de ser vereador. E sonhar sozinho é uma coisa e sonhar num coletivo é outra. E, cara, eu só tenho que agradecer, né? Porque como o Jefinho, como o nosso terceiro elemento tá aqui hoje, o Léo da Que Bom, nós fomos muito verdadeiros. Eu acho que nós entramos numa campanha, todo mundo aqui não entrou para ser... Por mais que fizeram da gente vara de manobra, nós não entramos para ser vara de manobra. Né? Nós entramos... Eu fiz a campanha mesmo para... Vamos lá, vamos chegar. Exato. Né? E com essas pessoas que estiveram ao meu lado, a juventude esteve ao meu lado. Eu acho que é até um pecado eu falar nomes, porque eu posso falhar, e são muitos eles. A minha família, eu lembro aqui que nós fizemos brechó para a gente poder abastecer, né? E aí eu falo, quando essas pessoas levantaram, as pessoas que estavam nesse dia, especialmente, levantaram
esses banners, esses informativos aqui, foram todos feitos à mão, viu, Thiago? Numa madrugada. Eles pegaram e desenharam. Eles foram lá para o nosso comitê, eles desenharam à mão. Da hora. Começaram 11, eu lembro, acho que 11 horas da noite, se não me falha, e fizeram à mão pra gente estar lá nesse dia. Então, eu vou levar isso pra vida. Isso aí foi na entendeu? convenção? Foi na convenção. Ah, que bacana. E detalhe, a gente não tinha nem água aí, cara. Certo? Nós não tínhamos nem água aí. Nós conseguimos aí a gente conseguiu uma van. Eu lembro que nesse dia até meu carro quebrou, tive que ir de Uber, uma luta danada, mas foi tudo um trabalho manual, foi tudo, sabe, foi tudo exigido. E aí, às vezes, aí o nosso clero, eu tô aumentando meu clero, não só a juventude, mas entre outras pessoas. Aí eles falam, pô, Bruno, você sumiu, você abandonou. Eu falei, gente, eu tô aqui, também pode me mandar mensagem, mas eu sou grato a todos eles. E a gratidão é a memória do coração. Então eu não posso ser hipócrita de falar assim, olha, não, é o Bruno. Não, foi um coletivo, entendeu? E todos esses que provavelmente, Thiago, quando assistirem esse podcast aqui, quando eles escutarem o que eu tô falando aqui, eles vão sentir algo no coração deles. Sim. E vai entender, opa... Tá falando de mim. Tá falando de mim. É isso. E assim, eu acho que... não só para vocês, mas talvez vocês estão trazendo até exemplos de outros. Não é só a eleição, e a gente precisa, acho que, destacar isso. A eleição é uma das coisas que é difícil para o jovem preto, periférico, para o jovem de comunidade. É uma das coisas. O mercado de trabalho é difícil, o ativismo é difícil, tudo é muito mais difícil. O que a gente está falando hoje aqui infelizmente, é de um Brasil excludente. É das dificuldades. A gente está trazendo o retrato da escolha do ativismo pela eleição, né? Mas... a gente pode colocar difícil em tudo. É difícil no esporte, é difícil nas artes, é difícil quando um jovem periférico quer sair da estatística. Sim. É difícil. Como o Preto Zezé diz, né? Que o racismo do Brasil, ele é sofisticado, né? As pessoas, elas tratam o racismo de uma forma tão natural que ela tá sendo racista com você. Você é negro, você tá vendo que não se deve falar um negócio daquele, mas pra pessoa tá sendo natural. Né? Você é moreno, você... cor de bombom, mano, sabe? É umas coisas que não cabe, cara. Não sei qual é o mundo que essas pessoas estão inseridas, sabe? Mas Jefinho, mas essa questão aqui, e até aqui linkar isso aqui com essa imagem, eu trabalhei com o Cris, o meu finado padrasto, né, que faleceu há pouco, e o pai do Cris eram amigos da infância. Eu conheço o pai do Cris desde quando eu era moleque. E aí depois o Cris, um menino muito jovem, ele foi o meu assessor direto, né? E aí eu fui lá, sentei, conversei com o pai dele, com a mãe dele, expliquei como seria. E aí eles já me conheciam desde a infância. E o que eu levo disso, que dentro do meu carro, junto com um jovem, ele foi o primeiro voto dele. Dentro do meu carro não houve corrupção, não houve barganha, sabe? Então, eu uso até o Cris como exemplo, porque ele é um menino que estava muito perto de mim. E assim, cara, às vezes eu falava assim, Cris, se um papel cair, você tá me assessorando, pega uma vez e eu pego a outra, irmão. Aqui nós estamos no mesmo barco. Então, eu saio com uma lição... pessoal, porque quem tá de fora vai enxergar da maneira que bem entender. Sim. E quando alguém tem uma convicção, é muito difícil você transformar. O tempo ele vai falar, mas às vezes eu não consigo transformar. E graças ao bom Deus eu consegui deixar essa semente. Eu tenho essa certeza dentro de mim, né? Então, Thiago, isso representa muito. Em relação ao que o Jefinho acabou de linkar, o racismo sofisticado, o Brasil também, a maior população do Brasil, ela é negra, né? Eu não sei os dados, eu não vou me lembrar neste momento aqui, mas isso é um fato,
certo? E toda vez quando eu entro num debate, quando a pessoa fala, que é mimimi, eu falo, eu não vou continuar a discussão. Eu também não continuo, porque vai ser uma discussão rasa que vai me desgastar e levar minha energia. E não é que o Bruno é melhor, que o Jefinho é melhor, que o Thiago é melhor. Mas eu era dessa geração, eu era dessa galera mimimi. Eu era um cara que não conhecia o que era cota. Eu era um cara que levantava a mão contra a cota. Depois que eu entendi, passei na pele, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. E quando a pessoa vem e fala mimimi com uma linguagem muito rasa, ela não tem um conteúdo para... Ela faz parte de uma estatística que ela não entende, e para mim converter a convicção dela vai ser muito difícil. Sim, então, muitas vezes ela vai estar sendo chicoteada, mas não, é que o Bruno é o mimimi, é que o Bruno é o blá blá blá, é que o Jefinho é o blá blá blá. Mas eu fui assim também. Então, eu trato de uma forma pedagógica porque eu fui assim também. Sim. Entendeu? E aquela coisa, eu escutei uma vez... Há algum tempo atrás, numa palestra que eu estava, uma mulher falou assim, olha, gente, vocês têm que... E tinha homens nessa palestra, né? A maioria. E eles falaram assim, olha, vocês precisam me escutar, sabe? Porque quem é mulher aqui? E nós éramos homens, ela levantou a mão. Então, se eu sou mulher, eu tenho a propriedade de falar como mulher. E quando eu entro em algumas discussões aqui, principalmente em rede social... A maioria desses que estão lá digitando e fazendo e blá, 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 eles são branco. E quando eu coloco as pessoas, né, de antigamente, que são minhas referências, eles... Zumbi era o capitão do mato que cuidava. Não, que Luiz Gama... Eu falo, olha, gente, é bem difícil, porque se eu sou um homem preto, você é um homem branco, e você me indagar do que eu acho, as coisas ficam difíceis, né? Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós temos que respeitar a propriedade. Tiago, você tem filhos autistas, e eu tenho que te escutar, porque eu não tenho, cara, propriedade. Então, nós que somos agentes de futuro, agentes que vêm para modificar, para melhorar algo, sabe? Para melhorar algo, nós temos que cuidar da saúde mental. Porque Perfeito. Senão nós não aguentamos de jeito nenhum essa carga. E aí padeceremos por falta de conhecimento. Mas eu assumi uma forma pedagógica na minha fala, porque eu era igual a essas pessoas. Sim. Na internet a gente vê muito hater, muito ódio, né? A primeira opinião é sempre o julgamento, né? Tem até no filme, a gente já pode passar a próxima, tem até no filme Detona Ralph, que é muito engraçado, que ele faz o sucesso, né? Depois tem uma personagem que fala pra ele que ele vai na sala onde tem os comentários, ele se deprime. Aí ela fala, puxa, eu esqueci de falar pra você que eu ia te ensinar o caminho do sucesso, mas era pra você nunca ler os comentários. Tá ali que você perde a linha. E Thiago, te consome de uma tal forma, né? De uma tal forma. E aí eu falo, eu nem queria falar dessa foto de Jefinho, mas essa foto nos representa muito, Jefinho, essa foto nos representa, porque quando eu entendi, Thiago, eu saí do ensino médio e vendo essa foto do Jefinho, eu tenho um flashback, eu tenho um insight de... Eu cheguei na faculdade totalmente sem norte algum, porque eu não estudei no ensino médio. Eu era horrível no ensino médio. Entendeu? Era para mim ter escutado o meu professor de filosofia, César, quando ele falava de Karl Marx, porque dentro do serviço social a gente entra nessas nuances para poder chegar até o 8º semestre. E eu penei. Eu tive que aprender a escrever. Hoje, nós temos aí ferramentas que nos ajudam. Mas eu até estava falando com um amigo, a ideia central tem que ser a minha. Tem as ferramentas, a gente pode usar, mas tem que ser a minha. Tem que ter a alma, né? E tem que ter a minha alma, tem que ter a minha essência. Quem me conhece um pouquinho sabe, peraí, pode ter, mas é a essência do cara, e é aquilo. Sim. É revisar, é ver, e a gente tá muito para trás ainda. Dentro, quando eu entendi o que era faculdade no 3º semestre, Thiago, eu ia pra faculdade sem ter aula, para ficar na biblioteca, irmão. Aí eu falei,
eu entendi o que é. E mesmo assim, eu tô muito pra trás, irmão. É o poder do ensino, né? Essa foto aí... Essa foto linka tudo que nós estamos falando agora. Porque quando você sobe nesta posição aí, você entende que é perca de tempo bater de frente com quem não quis buscar conhecimento. Porque quando você também não tem conhecimento, o pau quebra. A pessoa fala uma coisa, você não concorda, você fala a sua versão, a pessoa não concorda, a briga tá feita. Hoje, a pessoa vem... É aquela coisa do racismo. É uma literatura branca me ensinando a ser preto. Então, a pessoa branca, ela quer falar sobre a minha cor, sobre o meu antepassado, sem ter passado metade do que eu passei. Sabe? E aí, qual é o meu papel? Quando eu já sou um cara que tem um conhecimento, que fui buscar ali informação sobre isso, é não bater de frente. Hoje em dia, quando eu vejo que vai entrar algum embate, né, a pessoa quer falar de política, a pessoa quer falar sobre racismo, que uma coisa é ligada na outra, a política e o racismo andam lado a lado, eu procuro saber se a pessoa ela sabe da história do Brasil. Eu pergunto, você sabe da história do seu país? Porque se a pessoa ela não sabe da história do país dela, de se foi descoberto ou se ele foi invadido, se a pessoa não tem um conhecimento sobre isso, eu nem continuo. Se a mentalidade dela é aquilo que nós aprendemos na escola, que os índios vieram como... que os portugueses vieram como amor de pessoa, trocaram o espelho por ervas medicinais e foi festa, mataram alguns animais para comer. Se ele tem essa mentalidade, eu nem discuto. O Brasil ele foi saqueado. Hoje em dia é muito fácil os Estados Unidos, países da Europa, serem de primeiro mundo com o que é nosso. Mataram os homens... Os mais fortes escravizaram, né? Ficaram com as nossas mulheres, sabe? Viram que não ia conseguir dar conta da mão de obra com os homens que eles ficaram aqui, foram lá fora, trouxeram mais. Junto com esses homens negros da África, trouxeram as doenças para o nosso país, desgraçaram o nosso país, né? E hoje são potências de primeiro mundo. E aí você vê pessoas brasileiras... Sabe? Que é uma outra área que eu não gosto nem de discutir, porque é muita falta de conhecimento. Quando você fala de esquerda ou de direita, sabe? Você vê uma pessoa querer falar que é de direita, e sendo que ela não tem o conhecimento... né, do que significa isso, do que significa a esquerda, do que significa a direita, e aquela pessoa ela querer bater de frente com você, né? Ela querer falar de que é melhor ser isso, melhor ser aquilo, porque as pessoas prosperam quando é de direita, não sei o quê, sabe? Elas fazem uma analogia, né, futurista que ela viu do coach que mano, lavou milhões de reais de cartão dos outros, ferrou a vida das pessoas e hoje está dando palestra. Ela pega a ideia daquela pessoa ali, se denomina ser de direita, e eu sou próximo porque eu sou de direita, porque olha o Pablo Marçal, olha não sei o que, eu falo, meu Deus. Não, mas é tudo muito raso, né? É tudo muito raso. E assim... Mais uma vez, a saúde mental tem que estar muito em dia, porque hoje a gente entende como... Você tem que entender como funciona a sua política municipal, na qual nós estamos inseridas, e a gente sabe quem é hoje. Hoje o capital, ele coordena todas essas pautas. Aí você pode... Cara, se a gente pegar aqui, a gente tem até brasão mais do que muitos que estão na cadeira. Porra. Você tá entendendo? A gente tem qualificação. Nossa. Né? Quantos vereadores não pode... Você tá entendendo? A gente tem essa qualificação maior, mas aí a gente entende. Aí você entende a nossa política municipal, como que mal funciona. Aí, tá tudo certo. Pra não falar só... Entendeu? É a estratégia. Você quer... E aí, você vai continuar na sua linha de trabalho? Vou. Então, você sabe que o caminho vai ser mais difícil. Você tá entendendo? Então, Jefinho, usando aí a sua linha de raciocínio, eu costumo dizer, antes eu me abatia muito, eu não ia pro embate.
Hoje eu vou por embate com as armas que eu tenho. Aí vão aqueles, mas você tem que ter um lado. Sim. Porque assim, Thiago, não dá pra gente errar sempre. Exato. Entendeu? Então, eu falo, reforço mais uma vez, politicamente, nossa, eu era um acéfalo. Eu errava muito, assim. E a gente entendeu? evolui com pouco tempo, né? Exato, Acho que essa exato, construção cara. social, política, ideológica, ela demora para vir, talvez, né? Em alguns. Mas quando vem também tem um insight importante do lugar que a gente tá. Exatamente. Em 5 anos eu tive que evoluir 15 anos pra frente, porque você vê que as coisas não é fácil. Não é fácil. E quando você tem ali o conhecimento, quando você domina o conhecimento de tudo que engloba ali o seu município, o seu país, o estado, né, que você sabe, porque para mim não adianta a pessoa discutir se ela não tem o conhecimento da história. Tudo é história. Sim. Livro. Se a pessoa ela nunca leu um livro da história do país dela, se ela não pesquisou a fundo ali sobre o racismo, sobre o feminicídio, sobre a cidade dela, sobre o país dela, não adianta discutir. Sim. Não adianta. Né? E hoje em dia você vê tanto especialista na nossa área, tanto ontem consciência negra. O que eu vi de gente ser professor da área, eu falo, meu Deus do céu, o ano inteiro aí jogando piada pra negro o ano inteiro e onde tá se solidarizando? Como assim, cara? Sabe? Coisas que, às vezes, você cuidar da sua saúde mental, não debatendo é melhor. Verdade. Isso significa que a gente não esteja... Às vezes, significa que não é quem tá certo ou quem tá errado. É isso que eu costumo dizer e a galera não entende. Não é que eu estou certo e o Thiago tá errado. É que você tem o seu ponto de vista e eu tenho o meu. Eu tenho as minhas vivências e você tem a sua. Entendeu? Eu passei por lugares que às vezes você não passou. Então, se eu falar que aconteceu... Igual eu falei, olha... recito sempre a música do Jorge Aragão. Tava na Alameda Santos uma vez, estava estagiando lá. E eu lembro da minha supervisora, Fernanda. E foi assim, onde eu me toquei mesmo, que eu tava passando por um caso de racismo muito forte. E às vezes, para quem não passou... Possa ser que seja insignificante, mas para quem passou, pode ser que esteja um insight e falar, porra, isso é desse jeito. E aí, eu chegava... Foi 2 vezes que aconteceu. Eu chegava no prédio, onde era o nosso escritório, e o cara me travava. E eu sempre muito, muito contente, porque a minha baixa autoestima era muito, né? Eu queria sempre estar rindo, contando piada para mim poder me encaixar em determinados grupos e eu não conseguia entender isso. Aí depois, mais velho, a gente vai entendendo essas coisas. E aí, teve outra vez, fui entrar de novo, o cara me barrou de novo. Teve uma vez que eu tava com a Fernanda, a 3ª vez, passou 2 estagiárias, subiram, e passaram bem tranquilo, e eu bem desligadão. Bem desligado mesmo. Falei, não, sei lá, sabe aquele... sabe aquele negócio de... Não, tem que... Aí eu entendi que eu falei, pô, não... Cara, e eu demorei muito pra ser combativo, né? Fui várias... Não, racismo estrutural, você não entende que você tá passando racismo estrutural e fé. E aí, na 3ª vez, a Fernanda falou, ele é funcionário. Aí eu falei, putz, grilo, o maluco tava... E a outra vez, quando meu filho tava fazendo teste lá no São Paulo, e lá no Morumbi... E aí, é uma correria danada. Às vezes eu trabalhava próximo ao Itaquerão, saía, às vezes tinha que pegar o Bernardo aqui, depois ia lá pro Morumbi, chegava no clube do Morumbi, a estrutura é totalmente diferente, o estádio é do lado, o clube é um outro, é outro nível, os pais... Cara, é uma outra estrutura. Já tinha feito cadastro, era a 2ª semana que a gente tava lá, e nessa 2ª semana ainda eu era barrado no portão com o meu nome lá. E aí a gente conseguia entender, porque eu não dava tempo de... Eu ia com a roupa da firma e aquela coisa, e bota, e às vezes não dava tempo de trocar, que era muito rápido. Eu tinha que correr muito para isso, quando eu não pedia alguém para levar ele, depois eu buscava e foi muito louco. Então, isso são dois tipos de situações que aconteceram comigo, leves. Então, por isso que eu falo da propriedade. Não é que eu estou certo ou estou errado, não é que eu estudei mais ou estudei menos, é o meu ponto de vista. E o que as pessoas não respeitam. O ponto de vista, eu posso fazer o texto que for.
cara, é o meu ponto de vista. Então falta esse respeito. Ao invés de ter esse respeito, cria-se um ódio. E se você olhar o que eu tô fazendo, eu sempre vou te responder com muito respeito, porque é dessa forma que eu fui ensinado. Mas só que tem algumas pessoas que não estão prontas para esse debate. Não estão mesmo. Não é está certo ou está errado. Não é ser melhor ou ser pior. É a minha realidade e é o que eu acredito. Sabe como eu me defendia do racismo? Sendo competitivo. Porque eu tinha muito medo daquilo me atingir gravemente, né? De não conseguir ter o tratamento mental ou alguém para me dar um suporte ali com aquilo. E eu aprendi a ser competitivo, né? Eu, mesmo sem informação, falava, poxa, tudo que é construído hoje em dia tem as nossas mãos, tem o nosso sangue. O melhor cantor do planeta é preto. O maior jogador de futebol é preto. O maior de basquete é preto. O de beisebol é preto. Todos os atores mais top do planeta é preto. Mas peraí, por que o cara que tem a cor mais clara que a minha tem que ser melhor que eu? Não, não vai ser. E aí eu era proativo. A pessoa, quando eu via que a pessoa veio com racismo, que é minha cor, não sei o quê, você é preto. Eu falava, quero ver você ganhar da sua área, ganhar de mim. No que você é bom, nós dois vamos competir, vamos ver quem é que sai melhor. Cara, dá pra contar nos dedos as vezes que eu perdi. Quando eu perdi, eu falo, vai ter revanche. Pra mim me proteger do racismo, eu me tornei um cara muito competitivo. E hoje, com formação, com conhecimento, fica muito mais difícil para quem quiser bater de frente. Porque além de ser competitivo, eu tenho conhecimento para trocar. E vai da pessoa. Quer vir, sorte é sua, sabe? Informação, eu costumo dizer que informação é a cura para todo mal, né? Então, assim, quando a gente se informa, isso para determinado qualquer assunto, pra né? Qualquer. A gente consegue até produzir cura, né? Sim. Até produzir mais do que a gente imagina. A gente já vai trocar esse quadro pro próximo quadro, porque tem a ver também com provocação. Eu acho que já que a gente tá na provocação, vai... Eu tô no SBT aqui. Já vai assim, Não, o quadro Pensa Rápido. O quadro Pensa Rápido é assim, eu vou começar com o Bruno. Ai! Bruno, o quadro Pensa Rápido é assim, eu vou fazer uma pergunta que vem na sua cabeça também com você. Sim. Bruno, a favela venceu? Não. Tá muito longe de vencer ainda. Algumas pessoas possa ser que tenha vencido. E depende também do que é vencer. Às vezes você ter a dignidade e voltar em paz, você entrar dentro da sua casa e estar lá com a sua família de forma digna, é vencer. Né? Então, eu refaço a minha fala. Vencer, possa ser que muitas famílias, muitas Donas Marias e seu João, que com dignidade levantam, vão e vêm, venceram. Então, assim, é muito anólogo isso, é muito, né, extenso. E se você pegar o senso comum, os funks, a favela venceu, que eu tô com o carro, aquele cara possa ser que tenha saído financeiramente, mas aqui possa ser que não. Então, aí vai da visão de cada um. Exato. Mas Perfeito. aí nós temos essas nuances aí. O que você entende por representatividade, Jefinho? Cara, representatividade. Eu me sinto uma representatividade do meu povo, sabe? Eu tenho como representatividade Malcolm X, Martin Luther King, sabe? Hoje em dia, eu sinto falta de representatividade de pessoas que deveriam me representar, sabe? E hoje você não consegue olhar para uma televisão, você não consegue olhar num cenário político, você não consegue olhar ao seu redor e falar, pô, esse cara me representa. As pessoas que, pra mim, me representam estão dentro da minha comunidade, sabe? É você, é o Bruno, é o Marcos, sabe? É a pastora Cláudia, sabe? É o padre da igreja. É essas pessoas que me representam, sabe? Hoje em dia, quando você fala de representatividade, todo mundo vai querer falar uma imagem histórica, como eu citei. Mas representatividade, pra mim, hoje em dia, né? É difícil você encontrar, sabe? Pessoas que batem no peito, falam que eu represento tal coisa. Mas se você for ver a fundo mesmo, não representa. Porque não está ali com
com o pé descalço no barro ali para fazer acontecer, para poder realmente representar. Porque hoje as pessoas que se dizem ter representatividade, seja ela política, religiosa, ou o que seja, a maioria delas, elas usam pessoas que fazem o trabalho sujo e ela leva a representatividade. É isso que acontece hoje em dia. Então, hoje, da forma que você falou, toma lá da cá, eu não consigo te falar sobre representatividade porque é uma coisa que fica vaga. Gente, a gente tá chegando no final, infelizmente. A gente bateu um papo... Muito bom, Thiago. Obrigado. Muito legal, muito bom. Eu quero deixar as considerações finais para vocês. Né? Começa com o Bruno, depois o Jefinho. Sim. Mas primeiro agradecer vocês terem vindo aqui. A gente demorou para bater a agenda, enfim, eu entendo vocês, sim. cidadão do mundo, cada um. Cidadão do mundo. Mas deu certo. Então, assim, agradecer de coração. Continuem sempre combatentes, combativos, né, propositivos no que vocês fazem. Eu acho que isso aí é extremamente importante. Né? Não só ajuda quem vocês ajudam, mas é aquela velha história, né? A gente sempre é multiplicador de ideias. Então, exatamente. Thiago, primeiramente, obrigado. Mais um sonho realizado, porque eu adoro podcast, viu? E o seu era um podcast que eu... Sabe, eu queria estar aqui. Tem que ter QI pra estar aqui. Eu queria estar aqui, e então, obrigado. Às vezes nós temos grandes sonhos, né? Mas é os pequenos que fazem a diferença, e esse bate-papo foi muito produtivo. Agradecer ao Jefinho, né? Essa parceria que a gente tem. Acho que quando a gente entende que tem que apoiar o jovem da quebrada, o cara de quebrada que está próximo a você, isso você entende que você já saiu daquele rol, daquela vara de manobra, e o Jefinho é esse cara, né? A gente foi candidato. Não, mas anda muito... Mas, cara, é um cara que eu tenho meu total respeito. E agradecer a todos que vão assistir, né, o seu podcast, que faz a diferença, eu creio que na vida de muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Assistam do começo ao fim. Creio que vai ter corte também. Vai valer muito a pena. Muito obrigado. Tamo junto. Show de bola. Tiagão, agradecer esse espaço mais uma vez, que como eu falei no início do podcast, onde eu vou, falo mesmo de você, te coloco lá em cima porque você é um cara diferenciado, é um cara de uma estrutura, cara, absurda, que eu já cheguei a falar pro Marco, já cheguei a falar em outras rodas de amigos, de conversas sobre política, sobre ativismo, que você era um cara que era para estar em lugares, cara, de tapete vermelho mesmo, pelo seu conhecimento, pela sua garra, né? E, infelizmente, o sistema é isso, não quer que pessoas como nós cheguem em lugares altos, mas para quem tem determinação como nós, não adianta colocar empecilho, nós vamos chegar, e isso é uma certeza que eu tenho. Agradecer mais uma vez por esse espaço aqui, né? Voltaremos mais vezes, né? Opa, agradecer meu grupo pelo apoio imenso. Graças a Deus só cresceu, né? Se hoje eu tô aqui podendo falar, dialogar, é porque eles estão lá fora cuidando das coisas. Agradecer o Bruno, sabe, que é um cara sensacional, que na época da campanha, tô ali cuidando das redes sociais, aparece um vídeo desse cara, eu falo, quem é esse cara? Como assim? Olha o jeito que ele fala. Ele é um doutor? Será que esse cara é médico? É alguma coisa? Porque ele fala muito correto, não sei o quê. Mano, até um dia que eu fui na prefeitura, quando eu saí, tava ele e o Marcos. É verdade. Eu falei, mano, é esses caras. Já parei o carro. Já bateu a química, sabe? E até hoje nós estamos aqui na parceria. O que ele precisa, eu tô aqui. O que eu preciso dele, ele tá ali na hora. Sabe? É uma parceria de peso. Que eu creio que vai trazer... muitos troféus aqui para nossa cidade, né? Que não vamos dar muito spoiler não, porque não pode. tem muita coisa incrível que vai acontecer, né? Agradecer esse público lindo que você tem, né? Que sempre está aqui te acompanhando, né? É um público que eu tenho um respeito admirável, acompanho seus grupos, né? Todo esse trabalho que você faz é algo surreal, né? E que Deus abençoe a vida de todo mundo, abençoe a nossa cidade de Mauá, abençoe o nosso Brasilzão. E logo, logo, né? Vem surpresa pra vocês aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso aí, gente. Chegamos no final de mais um podcast.
Eu muito feliz aqui, chego nesse novembro com a consciência. E aqui a gente precisa falar de mais assuntos pertinentes, né? O Terça Mental, ele é desse jeito, para tocar na ferida e para modificar realidades. Então, agradeço vocês por terem ficado até aqui. Até a próxima. Valeu!